7h41. Você certamente já ouviu falar em pedra nos rins. A urolitíase, ou cálculo renal, tem uma incidência muito grande na população. Aproximadamente uma em cada grupo de 250 pessoas apresentam cálculo renal por ano. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Regional da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o doutor Fábio Humberto Ferraz. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, o que é o cálculo renal ou a pedra nos rins? Então, o cálculo renal geralmente são doenças que são desencadeadas pelo excesso de eliminação de sais na urina. Esses sais na urina, esses sais minerais acabam se agrupando e formando esses cálculos. É uma doença de fundo genético, mas que sofre forte influência alimentar. Ou seja, os fatores externos influenciam e muito nessa doença? Influenciam muito. Há pessoas que têm a tendência genética e não desenvolvem, em vista de uma alimentação regrada e uma ingesta hídrica abundante, e pessoas que nem têm tanta tendência genética, mas por uma discrasia alimentar, por erros alimentares e uma baixa hidratação desenvolvem. Quais seriam esses principais erros cometidos pelas pessoas alimentares? São geralmente decorrentes do dia a dia. A gente brinca que fala que a pedra nos rins, né, litíase renal, ela é uma doença de alta prevalência atualmente, né? Estima-se em torno que 20% da população brasileira tem pedra nos rins, né? E dessas que tem, vai ter uma recrudescência em 5 anos, essas que têm terão novas crises novamente, né? E os principais erros alimentares são decorrentes de uma ingesta hídrica adequada, as pessoas realmente beberem pouca água e um excesso em ingestão de proteínas e de sódio, que é comum no corre-corre, no dia a dia, a pessoa não tem aonde comer, vai numa lanchonete, né? Acaba sofrendo uma... São os fast foods, né, chamados, as comidas rápidas, né? Isso. E muitos enlatados também, aquelas comidas que vêm em sacos, salgadinhos, a gente percebe que tem muito sódio também, as pessoas não estão muito atentas a isso, né? As pessoas realmente não estão muito atentas, a gente fala que é uma doença da modernidade, e ela tem um impacto econômico importante, porque ela acaba por acometer principalmente a faixa etária de 20 a 40 anos. E essas pessoas acabam pegando licença no trabalho, acabam se afastando, e são pessoas que estão justamente na faixa etária produtiva, né? Então, vários estudos mostram que tem um impacto econômico muito grande, porque essas pessoas afastam, deixam de trabalhar. Né? Agora, existe uma certa controvérsia aí com relação à ingestão de líquido, de água, né? O que seria um excesso, o que seria um equilíbrio nessa ingestão de água? Existe esse consumo de água em excesso que pode prejudicar também? Existem algumas lendas, né, que acabam sendo divulgadas, né, e que acabam atrapalhando, assim, né? Nem todos os líquidos são iguais, né? Sim. Então, realmente, uma ingesta hídrica adequada, a gente fala principalmente de água e de sucos cítricos, que são ricos em citrato, que são substâncias que dissolvem as pedras. Que é principalmente limonada, laranjada e bastante verduras também ricas em potássio, né? Verduras em geral, né? Certo. Entretanto, algumas substâncias, por exemplo, o álcool, as pessoas falam que bebe álcool e a pessoa tem uma diurese maior, né? Mas, na verdade, a pessoa desidrata e isso gera pedra. E uma ingestão excessiva de refrigerantes também, principalmente derivados de Coca-Cola. Coca-Cola tem muito fósforo que predispõe a pedra dos rins. E quais seriam os tratamentos, né, e as soluções para esse caso? Então, 80% dos casos de litíase renal eles resolvem de uma maneira dietética, apenas com reajuste alimentar. 20% dos casos, a pessoa tem um distúrbio metabólico que a ingestão uma dieta adequada é insuficiente para corrigir. Então, essas pessoas necessitam de segmento pelo nefrologista, que é o médico responsável por prevenir a formação de pedras. Uma vez que as pedras estão instaladas e têm indicação cirúrgica, aí é recomendado elas serem encaminhadas ao urologista, que é o médico que opera as pedras. E a cirurgia é relativamente simples hoje em dia? A cirurgia é relativamente simples, né? Infelizmente tem vários problemas de pessoas para justamente conseguir essa cirurgia pelo SUS. Né? Então, realmente, a prevenção é o melhor tratamento. A gente tem quadros dramáticos de meninas de 20, 30 anos que evoluem com pedras muito grandes e tem que retirar um rim inteiro. Né? E já teve casos até, inclusive, de pessoas jovens que necessitaram fazer hemodiálise, né, em programa crônico porque tinham pedra dos rins e não foram encaminhadas ao nefrologista. Quer dizer, uma doença séria, né, que as pessoas têm que ficar muito atentas. De impacto né? econômico, pode levar inclusive a pessoa à hemodiálise ou a quadros graves de pielonefrite, infecção generalizada. E muitas vezes a manifestação não é dor. Né? Em torno de 80% dos casos a pessoa tem uma dor lombar que irradia, mas muitas vezes é infecção urinária de repetição. Então, principalmente no caso das mulheres, né, com histórico de infecção urinária de repetição, aventar a possibilidade de pedra no rim e procurar o nefrologista. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Imagine, eu que agradeço. Viu?